Fábio, firme e forte na luta? Bom dia, Murilo. Sempre firme e forte. Nós temos que estar perseverantes, né? Eu tô percebendo que você tá ficando bem exercitado, subindo e descendo essa escada todos os dias aí, viu? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Saudade. Dá uma acelerada no coração, né, pastor Fábio? É verdade, é verdade. Pronto, meu querido, fique à vontade. Queridos ouvintes da Rádio Eldorado, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, sejam bem-vindos e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Hoje eu quero usar a Bíblia aqui para falar de algumas características, na verdade 3 características da igreja que a gente chama aqui pelo contexto bíblico de igreja primitiva. É a igreja recém-formada, é o grupo de cristãos que logo após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, ficou aqui sobre a terra para poder atuar em nome dele, tá bom? Então eu estou com a Bíblia aberta aqui em Atos, no capítulo 4, e gostaria de falar dessas características. Existem mais características aqui que você pode encontrar além do texto, mas eu quero tratar pelas circunstâncias de apenas 3. A primeira delas é a obediência. No verso 19 e no verso 20 está escrito assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa era uma característica importante, obediência. Uma igreja que obedecia a Deus, que não trocava o que o homem falava, a tradição humana, o achismo do ser humano, pelo que Deus já tinha determinado ou predeterminado em sua palavra. E veja, fazer a vontade de Deus não é porque somos ou nos consideramos filhos de Deus, agora tudo que falamos ou fazemos é a vontade de Deus ou é da vontade da palavra de Deus. Não é assim. Pedro, João, os discípulos, a igreja primitiva fazia a vontade de Deus seguindo o que estava escrito na Bíblia, na palavra. Hoje você pode encontrar muita gente, muitos cristãos que fazem justamente o oposto. Se dizem que obedecem a Deus, fazem coisas em nome de Deus, mas você não encontra nada disso na palavra de Deus. Essa aqui é uma igreja obediente, essa igreja de Atos, é aquela que fazia o que estava escrito. Uma segunda característica, no verso 24, depois que Pedro é solto da prisão, e aí tanto ele quanto João, eles chegam para a casa onde os irmãos estavam reunidos e eles vão orar. E aí o texto diz o seguinte no verso 24, ouvindo isto, ou seja, que eles foram libertados pelo próprio Jesus, né? Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, aí eles começam a orar: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é uma característica de uma igreja dependente, uma igreja que depende de Deus para fazer todas as coisas, né? E essa dependência aqui é demonstrada através da oração, da submissão, da aceitação daquilo que Deus determina para a sua igreja na sua palavra. Não é na mente de homens, não é na vontade de homens, não é no desejo de homens. Então eles acabaram de sair da prisão e o que eles vão fazer? Eles vão orar, vão falar com Deus, vão agradecer a Deus. E aí quando eles dizem, Tu, soberano Senhor, eles estão determinando que existe alguém maior e mais poderoso acima deles. É uma característica de dependência, e que pode estar em risco hoje, né, porque pode haver muitos cristãos que desfazem dessa característica, começam a agir por conta própria, não consultam a Deus no seu coração sobre as suas próprias coisas que faz, sobre aquilo que faz. Uma igreja que não é dependente, que não consulta a Deus, que não busca a Deus, que não determina ou não aceita que tem um Deus acima e maior e mais poderoso, né, que controla todas as coisas, a quem nós devemos completa dependência, né, que aceita as circunstâncias adversas, sabendo que é Deus que está no controle, mas não fica tentando com métodos e estratégias, como se fosse um aval de Deus para poder sair de algum problema. Essa igreja está em perigo. A igreja verdadeira, como a descrita em Atos, ela estava passando por tribulações, mas reconhecia que Deus estava no controle. E a terceira característica que eu gostaria de tratar está no verso 30 e 31. A partir do 29 diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 29 e verso 30. Essa aqui é a característica de uma igreja missionária, que tem foco, uma igreja que quer falar de Jesus para as pessoas. Mas essa igreja de Atos aqui, ela tinha essa forte característica por causa de um aspecto importante. Ela era uma igreja que não segregava, não separava, não importava se era judeu, se era grego, se era das regiões da África, Etiópia, negros, né? Não importava a nação ou o tipo da pessoa, a religião da pessoa, eles estavam aqui saindo para falar para judeus, para samaritanos, para as pessoas da Ásia Menor, para o mundo inteiro. E para ser missionário e falar com as pessoas de Jesus e ter acesso a elas, você precisa aceitar as pessoas. E o perigo da igreja atualmente hoje é de se dividir, se separar e não aceitar as pessoas como as pessoas são. Aí não tem acesso às pessoas, ao coração dessas pessoas e não consegue ser uma igreja missionária. É uma igreja que depois que ela atinge um certo número de membros, aí agora ela começa a ficar estagnada. Será que você já viu igrejas assim que estão estagnadas? Elas não crescem, não crescem, não crescem. Só crescem com os filhos dos membros das igrejas e não consegue ir a um campo missionário, a ir a pessoas que estão precisando, porque essa característica, esse aspecto de aceitar as pessoas como são, não estão presentes nessa igreja. Que Deus tenha misericórdia do seu povo no dia de hoje. Eu estou lendo esse texto, fazendo isso e mostrando isso para vocês, não como uma crítica, mas como uma reflexão. Como precisamos seguir os passos dessa igreja cristã do início do primeiro século, para realmente conseguirmos representar a Cristo e sermos crentes fiéis deles na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você seja um servo fiel e poderoso de Deus, que cumpre a sua palavra e é usado pelo Espírito Santo.